E olha só a nossa novela interminável, a reforma da Ponte Hercílio Luz. Ela dura 36 anos. De lá para cá foram milhões de reais investidos, diversas empresas contratadas para a execução de uma obra que não acaba nunca. E ao que parece, a história ainda está longe do fim. Para completar, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas não chegam a um consenso no que diz respeito à fiscalização dos contratos. Em entrevista ao jornal Notícias do Dia, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Eduardo Xerém, diz que os gastos relacionados à Ponte Hercílio Luz estão sendo analisados em 2 processos que tramitam há mais de 2 anos na Corte e que o atraso nas obras é causado pela falta de planejamento do DEINFRA, o Departamento de Infraestrutura do Estado. Eles ficam fazendo bobagem, não se planejam e depois colocam a culpa no TCE, disse o presidente. O ND pergunta sobre o processo de 2016, quando foi assinado um contrato de 318 milhões de reais com dispensa de licitação. Se o TCE identificou irregularidades. O presidente faz uma crítica. Tem que perguntar por que esse processo ficou 1 ano parado no Ministério Público de Contas, onde está até hoje. O jornal ND revela que o Ministério Público de Contas questiona a celeridade e eficiência do TCE. E Luiz Eduardo Xerém diz: o procurador é uma pessoa que gosta de holofotes, é irresponsável e inconsequente. Nós procuramos o procurador Diogo Ringenberg, citado na reportagem. O presidente do Tribunal de Contas, ele esqueceu, provavelmente, das obrigações de urbanidade que pesam sobre o cargo dele. Ele fica profundamente irritado quando a imprensa faz perguntas a respeito da pouca operosidade do Tribunal de Contas e, mais irritado ainda, quando alguém fala com a imprensa a respeito disso. O procurador esclarece que no processo que levou 1 ano para ser avaliado, o Ministério Público de Contas discordou da análise de mérito do TCE e que o tribunal não investigou de forma detalhada o contrato. Segundo o procurador, atualmente existe um único processo que tramita no MPC e que vai analisar quanto de recurso foi jogado fora e quais os responsáveis. O processo iniciado pelo Ministério Público de Contas iniciou há 3 anos, ele levou 16 meses só para ser recebido pelo Tribunal de Contas, ele já passou pela mão de 5 dos 7 conselheiros da Corte, já teve 13 adiamentos e não produziu nenhuma decisão útil para a sociedade catarinense até o momento. Fora as discussões do MP de Contas e do TCE, a novela da Ponte Hercílio Luz parece ainda não ter um capítulo final. Só nos últimos 4 anos, 6 novos contratos foram assinados com empresas e 7 aditivos. Para o Ministério Público de Contas, está claro que houve desperdício de dinheiro público. O valor gasto até agora daria para construir pelo menos 3 pontes estaiadas, como a de Laguna. Nós podemos fazer de conta de que está tudo certo, uma obra durar durante 36 anos e não terminar, mas eu não sei se nós vamos conseguir convencer a sociedade catarinense disso. Ainda a reportagem do ND, o presidente do TCE afirmou que o tribunal tem feito o máximo para cumprir o papel de fiscalizar o Estado. Procurado por nossa produção, ele não quis mais se pronunciar sobre o assunto. É uma pena, né? É uma pena esse desentendimento interno. Na verdade, é visível o que está acontecendo com a Ponte Hercílio Luz. De aditivo em aditivo, ela virou a rainha dos aditivos. Aumentam ainda mais os recursos que são colocados numa obra inacabada, uma obra que não termina nunca. É lamentável isso. Trata-se de um patrimônio do Estado que está sendo negligenciado há anos. O que mais se ouve falar é de recursos disponibilizados via aditivos ou contratos numa obra, eu repito, que não acaba. Também vem batendo recordes em anunciar datas de conclusão e nada. Os governantes que passam ali pelo centro administrativo anunciam que vão inaugurar e vão embora e a ponte continua a mesma coisa. Começa até a levantar suspeitas. E não é de hoje, não.